Salve, salve, meus caros alunos aí da primeira série do turno matutino e vespertino da Escola Centro de Ensino Pio XI. Aqui quem está falando é o professor José Henrique. Quero dar continuidade aos nossos estudos, apesar do que está acontecendo, a gente pode trabalhar também aqui virtualmente através dos vídeos. Então, estou postando esse vídeo aqui no canal Educação Física Escolar, BDC, há um bom tempo que eu tenho esse canal. Eu vou aproveitar a oportunidade para postar alguns vídeo-aulas pequenos para a gente poder não perder os conteúdos da nossa disciplina Educação Física. Então, como vocês perceberam, a gente está estudando, começando a estudar o futebol para além das quatro linhas. Eu estava pensando aqui, antes de continuar esse conteúdo, o futebol para além das quatro linhas, que é bem complexo esse conteúdo, abrange muitos questionamentos. Eu quero fazer uma pequena introdução a respeito do futebol. Eu já coloquei isso aí na sala de aula, em algumas salas que eu passei, mas eu quero colocar aqui a história do futebol de campo, quem criou, onde surgiu. Vamos fazer um breve estudo a respeito da origem do futebol de fato. Vamos fazer aqui uma pequena introdução. E nós sabemos que o futebol é um jogo de bola milenar, simples, ao esporte mais popular do planeta. A história do futebol de campo passou não apenas pelos pés de diversas culturas ao longo do tempo, mas também pelas mãos. Muita bola rolou em jogos violentos, até novas regras estabeleceram o que daria origem ao futebol que conhecemos hoje. Sabemos que o futebol violento veio do Japão, da China. Todo mundo pensa que veio da Inglaterra, a origem oficializada da Inglaterra. Não, a Inglaterra só modernizou o esporte e as suas regras. A gente vai falar um pouco a respeito da Inglaterra mais na frente, para o vídeo não ficar bem estendido. Então, assim, de fato, a origem do futebol. Nem os historiadores sabem ao certo como tudo começou, porque tem várias revelações historicamente. A história do futebol de campo remontam os vestígios, na verdade, de jogos de bola parecido com o esporte em várias culturas antigas, milenares. Milênios e milênios de anos atrás acontecia essas práticas esportivas do futebol, fazendo parte de rituais religiosos e outras tradições simbólicas. Como já coloquei, a China, o Japão tinha essa referência do esporte de futebol. Muito bem, então assim, onde surgiu o futebol? Muitos miram a Inglaterra, mas vamos pegar aqui a fundo um pouco desse estudo complexo, Mas sabe-se que a China, um jogo de bola com os pés foi regulamentado e oficializado para o treinamento militar de seus soldados, Por isso que foi caracterizado como um esporte violento, viu? Era o Tsusu, chamado Tsusu, nome de origem chinesa, que tinha como objetivo passar a bola sem deixá-la cair no chão, até chegar às duas estacas fixas no campo. Olha como o esporte era um pouco assim, digamos, difícil, Tinha que ter muita técnica. Então, assim, essa prática já era encontrada na região por volta do ano de 2500 a.C. Então, vocês perceberam que era bem, assim, antigo, No Japão, um jogo ritualístico parecido foi denominado de Kemarin, sendo utilizado como um passatempo pela realeza. Avanço no tempo surgia na Grécia em 776 a.C., um grande jogo precursor do futebol dos Epícuros, nome de origem grega, e nós sabemos que foi já nesse tempo que deu origem daí às Olimpíadas também. Muito bem, então assim, o surgimento do futebol no Ocidente. Vou estar colocando sempre as descrições aqui dos títulos do vídeo para vocês acompanhar direito, ok? E também algumas imagens, vídeos aí que vocês podem estar observando. Então, no Ocidente, Pisquirus, podemos dizer assim, um nome difícil de se falar, que fazia parte da educação da juventude helênica. Consistia no jogo com uma bola produzida com a bexiga de um animal, para você ver como eles praticavam, cheia de ar ou areia. Que dos alunos aqui que estão visualizando esse vídeo não praticou um futebolzinho aí, pegando um saquinho de açúcar, aquele saquinho de 1 kg, e colocando papel, areia para praticar o futebol, uma chamada pelada, Então, duas equipes de 15 atletas disputavam com o objetivo de levá-la a determinado ponto. Então, assim, esse era o surgimento do futebol do Ocidente.
Por volta de 150 a.C. Esse jogo sofreu alterações, e recebeu o nome de Rapastum, onde também era permitido que a bola de bexiga revestida com couro fosse carregada com as mãos, além do uso dos pés. Então tinha essa característica do qual a gente conhece hoje, que é o handball com o futebol, que é um jogo com as mãos e com os pés. Então essa prática de caráter extremamente agressivo era utilizado para treinamento militar dos soldados romanos. Há relatos de várias mortes durante essas partidas, como é caracterizado como esse esporte violento. Já que socos, pontapés e outros movimentos sangrentos eram permitidos e muitas vezes incentivados, Era o que dá espírito competitivo, Essa questão desse contato físico. Então, os ancestrais do futebol eram um jogo violento. Então, como se caracteriza o futebol antes da Inglaterra, de chegar na Inglaterra, o futebol era caracterizado como um esporte literalmente violento. Então, fica gravando isso aí, viu, pessoal? Na Idade Média, a Grã-Bretanha já estava habituada com os jogos de bola disputados entre os povos em eventos tradicionais brutais. Em outros países, como a França, Escócia, Itália, a violência também marcava a reputação da prática, sendo mal vista pela sociedade em geral. Mesmo assim, o jogo continuou sendo praticado até chegar em 1500 em Florença, na Itália, com a versão chamada Gioco del Cassio ou Cassio Fiorencio, é o nome de origem língua italiana, O Cassio é considerado por muitos os ancestrais do futebol de campo, do futebol americano e do Gibbi, o Gibbi é um jogo praticado com as mãos que tem a característica também de futebol, viu? O jogo consistia em duas equipes, com 27 jogadores, amadores, cada um divididos entre os atacantes e defensores, que é o que caracteriza os fundamentos técnicos do futebol, defensivo e ofensivo. As táticas do jogo eram inspiradas Rapastum. Curiosidade, essa tradição italiana ainda é mantida hoje em um torneio anual realizado no país. Então, nós estamos falando aqui no país Itália, Então, assim, agora a gente vai chegar um pouco do que eu comecei a falar um pouco na introdução, a questão do futebol modernizar na Inglaterra. É considerado o berço do futebol moderno. Então, a Inglaterra, a violência e a confusão que o jogo proporcionou era tamanhas que, vamos falar, o rei Eduardo II chegou a decretar uma lei impedindo a prática por volta do século XIV. Mas esta lei não foi suficiente para impedir que integrantes da nobreza criassem uma versão um pouco mais light, digamos assim. Do jogo Running Alvin Coldring, onde os habitantes de duas cidades tinham que levar a bola à praça adversária em um campo de igual distância, igual distância. Foi assim que surgiu posteriormente aí o Ruling at Goal, na tentativa de se aplicar regras mais civilizadas para o jogo ficar menos agressivo. Um ponto fundamental para o desenvolvimento do esporte, como conhecemos hoje, aconteceu em 1840, quando o futebol foi introduzido nas escolas públicas da Inglaterra. E quando começou a ser introduzido em termos didáticos, em estudos, teoricamente. Toques com a mão foram proibidos no futebol. Então, a gente já percebe que o futebol já foi começando a se adaptar nas regras, modernizando as regras do futebol. Cada instituição de educação tinha uma maneira diferente de enxergar o futebol, que ainda não possui regras, digamos, unificadas. Foi dessa forma que teria surgido aí, inclusive, outro esporte, rugby futebol, ao se desrespeitar algumas regras daquele jogo de bola. O rugby seguiu o seu caminho separado do futebol. Apesar de muitas pessoas na época não conseguirem diferenciá-lo muito bem, como alguns clubes fizeram uma separação mais clara e as escolas alunos menos violentos, porque de certa forma o futebol nesses tempos se caracterizava muito com violência. As regras foram alteradas para que o futebol fosse jogado agora apenas com os pés, com exceção do goleiro, Todo mundo sabe qual é o objetivo do goleiro. Ele pode tocar com a bola em qualquer parte do corpo, sendo que fique dentro da área do gol. Essa questão das regras do futebol
a gente pode ver isso mais na frente, viu? Então, quando surgiu o futebol moderno? Então, por volta de 1855, surgiu o primeiro clube de futebol em condado inglês, localizado em Sheffield, quando foi criado suas próprias regras, né, para o esporte, regras modernas. O futebol associado surgiu aí em 1863 e em 1886 foi fundado a International Football Association Board, né, que foi introduzida aí em Londres, certo? Então, basicamente foi isso, né? A gente sabe que essa federação foi responsável por regulamentar aí as regras do futebol baseado nas normas traçadas por Sheffield, né? Sheffield, eu vou colocar os nomes aí para vocês observarem que os nomes são de origem inglesa. E isso aconteceu em 1857, né? E pela Universidade de Cambridge em 1862. Criou também em 1871 a Copa da Inglaterra, né? O primeiro e o mais antigo torneio de futebol que atualmente está em sua 137ª edição. Estabeleceu-se o número de jogadores em 11, do qual hoje atualmente a rede do gol, o surgimento de árbitros que apitavam com um grito, a introdução do pênalti e várias outras medidas que tinham o objetivo de tornar o jogo mais organizado. Então, quem criou o futebol? A pergunta que não quer se calar, né? Apesar dos ingleses não terem sido os criadores do futebol, propriamente dito, pode-se dizer que eles foram os responsáveis pela elaboração das regras do jogo, que definiram o esporte como conhecemos hoje no século XIX. Então, eles não que criaram o futebol, eles aperfeiçoaram o futebol, do qual a gente conhece hoje o futebol moderno. Muito bem, então assim, para fechar, a gente vai concluir aqui com a história do futebol brasileiro. O futebol de campo chegou com regras ao Brasil em 1894. Né? Nós sabemos que oficialmente a prática iniciou em 1895. Quem trouxe esse esporte foi o Charles Miller. A gente já comentou até isso nas algumas turmas que eu passei, né? Brasileiro que estudava na Inglaterra e teve contato com o esporte por lá. Já no ano seguinte, ocorria a primeira partida de futebol no país, realizada em São Paulo. Então, no Brasil, o futebol virou uma paixão nacional, sendo o desporto mais praticado no país. O futebol também foi inserido na grade curricular das escolas brasileiras e estabeleceu-se com planos de educação física, né, do qual a gente estuda hoje. Ao longo do tempo, muitos craques do futebol de campo, como Maradona, Pelé, André, Pirlo, Zidane, Zidane já faz parte de outro país, mas entra na característica aqui, viraram ídolos e conquistaram uma carreira excepcional, uma carreira vitoriosa que inspirava até hoje, vamos colocar aqui, inspira até hoje uma multidão de pessoas. Existem algumas críticas relacionadas aos business no esporte e os altos salários pagos aos jogadores, mas a verdade é que o futebol continua proporcionando um grande espetáculo, especialmente a Copa do Mundo, as Olimpíadas, os campeonatos aí em nível estadual. Vibrador, provocar, chorar e gritar de alegria pelo seu time do coração. Então, o nosso país, o Brasil, foi batizado aí no 2014 o país do futebol. Então, pessoal, basicamente, continuando aqui esse estudo do futebol no Brasil, tendo referência aqui que o Charles Miller trouxe essa bagagem de regras. Não foi ele o criador, ele só trouxe da Inglaterra. Então, o primeiro jogo, como vocês estão observando, oficial foi realizado em 14 de abril de 1895. Era o time Gás Campini of São Paulo contra São Paulo Railway Company. É só nome estranho. Então, como vocês observar, esse foi o primeiro time. Lembrando que nessa época tinha a questão só jogar pessoas de elite, pessoas brancas, certo? Então o placar foi de 4-2 para o São Paulo Railway, vou falar assim, né? Campini, time de Charles Miller. Então, basicamente, né? O time que superou, que ganhou, porque o cara foi o cara que trouxe a bagagem das regras, o cara que conhecia de fato o esporte e aplicou aí em São Paulo. Pessoal,
Basicamente é isso, vou colocar as referências do estudo para vocês aí. E qualquer pergunta, coloca aqui, eu coloco lá no grupo. Forte abraço e até o próximo vídeo aula.